Alerta Geral. 7h32. O Bolsa Família utiliza a regra de transição que permite às famílias continuarem a receber o benefício mesmo com o aumento da renda familiar. Mas uma pesquisa do Banco Mundial mostra que apenas 7% dos beneficiários do programa conhecem essa norma. Carlos Silva. A maioria dos beneficiários excluídos do Bolsa Família deixa de passar pela regra que permite uma saída gradual do programa. Apenas 7% dos beneficiários têm conhecimento e usam esse mecanismo. É o que mostra uma pesquisa sobre a chamada regra de permanência existente no Bolsa Família, realizada pelo Banco Mundial. A norma permite que a família continue a receber recursos por mais 2 anos após declarar ter conquistado um aumento de renda, desde que fique abaixo de R$ 550 mensais por pessoa. De acordo com a pesquisa, 51% das saídas ocorreram depois que o governo cruza informações e constata haver uma elevação de renda acima do limite. A regra da permanência, hoje, exige que o beneficiário faça a atualização pessoalmente no CRAS. Quando são eliminadas pelo cruzamento de dados, as famílias não podem mais pedir para entrar na regra. Esse impedimento visa incentivar declarações verdadeiras por parte dos beneficiários. Para o Banco Mundial, as famílias perdem o direito à regra da permanência, principalmente por desconhecê-la. Outro fator é o medo de informar uma renda maior e acabar com os pagamentos. Para os pesquisadores, uma das sugestões para aprimorar o mecanismo é que as famílias sejam automaticamente incluídas quando tiverem aumento de renda. Outra é promover a conscientização entre os usuários. A instituição também propõe uma maior atuação do governo sobre as famílias que entraram na regra de permanência, buscando estimular a formalização dos trabalhadores. Com informações da FM 98.5 para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. E nessa área, um estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que no período da pandemia, a pobreza voltou a crescer no Brasil. No Ceará, são pelo menos 44% da população na linha de pobreza. Raquel Tavares. Um estudo do economista Daniel Duque, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, revela que o percentual da população pobre aumentou em 24 das 27 unidades da Federação Brasileira entre o primeiro trimestre de 2019 e janeiro de 2021. O aumento da pobreza no país por causa da pandemia, segundo o estudo, se deu de forma generalizada entre os estados e em ritmo mais intenso no Nordeste e naqueles com grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro. Os dados mostram que no Ceará, por exemplo, o índice de pobreza passou de 41,5% em 2019 para 44,3% em 2021 do número de habitantes. O levantamento observa ainda que há alguma expectativa de melhora para os dados mais recentes, por causa da retomada do pagamento do auxílio emergencial a partir de abril e de início de reação do mercado de trabalho informal. A projeção entre economistas é que os níveis de pobreza se mantenham acima do verificado antes da Covid-19. Os cálculos foram feitos a partir de dados de renda da Pesquisa Nacional por Amostra Domicílios, PNAD, contínua, e da PNAD Covid-19, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Além disso, consideram a classificação de pobreza do Banco Mundial de renda per capita de até $5,50 por dia, ou cerca de R$ 450 por mês. Com redação do Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Raquel Tavares. Esses dois assuntos trazidos pelo Carlos Silva e pela Raquel Tavares, jornalista Beto Almeida, estão bem associados. Quando falta informação, e nesse caso tanto das prefeituras quanto do governo federal, para esclarecer as famílias mais pobres sobre os seus direitos, a pobreza aumenta ainda mais. E esses dados da Raquel Tavares mostram como a pandemia
trouxe efeitos devastadores nas condições sociais, na renda dos brasileiros, né? Principalmente para quem vivia do trabalho informal nesse período da pandemia, acabou perdendo o pouco que tinha da renda. E os programas sociais não foram suficientes para garantir uma melhor condição de vida para essa faixa da população que precisa e continuará precisando do guarda-chuva do poder público. E onde é que disparou exatamente? A pobreza aumentou em 24 estados. Mas onde é que isso foi mais sentido, conforme a pesquisa aponta? Nos estados da região Nordeste. Óbvio, é o estado, Luciano, onde nós temos o maior número de famílias em vulnerabilidade. Estados, inclusive, em que a ação dos efeitos de programas sociais de distribuição de renda são ainda mais sentidos. Caso do Bolsa Família, caso do auxílio emergencial. E aí a pandemia não afetou apenas quem já tem emprego, apenas quem tem uma qualidade de vida melhor, mas ela foi ainda mais cruel com as famílias que exatamente precisam desse lençol, dessa cobertura social do governo federal. Então é um desafio maior para o governo Bolsonaro. E isso mostra que o compromisso que ele deve ter mais ainda em fazer a recuperação dessa situação de pobreza das famílias nesse pós-pandemia, porque a gente nem atravessou. Eu estou falando pós-pandemia porque é lógico, e nós estamos com um quadro mais amenizado. No entanto, os efeitos deletérios do impacto do coronavírus sobre a economia ainda causa estragos, principalmente sobre as faixas da população menos favorecida. O senador Cid Gomes, do PDT, manifestou preocupação com a ameaça real de endividamento dos beneficiários do Auxílio Brasil a partir da contratação de empréstimos consignados. Cid alertou que a possibilidade de realização desse tipo de operação financeira com uma parcela da renda do novo Bolsa Família pode deixar os brasileiros ainda mais endividados. O Auxílio Brasil é a nova denominação para o Bolsa Família, que hoje tem pelo menos 14 milhões de pessoas contempladas e que não são permitidas, nesse caso, as negociações para empréstimos consignados. A preocupação exposta pelo senador Cid Gomes entra no debate sobre a tramitação da medida provisória que cria o Auxílio Brasil e que está na Câmara Federal e que está no Congresso Nacional. Essa coisa tem que ficar bem clara, em sendo aprovada, que isso não é uma dádiva, não é um Papai Noel em véspera de eleição, que é o responsável por aquilo. É uma dívida que os governos brasileiros, a sociedade brasileira tem com a população mais pobre do país. Quando se trata de destinar ou permitir que parcela desse benefício possa se transformar em prestação de um financiamento consignado, a gente tem que ver isso com muita cautela, porque muitas vezes se aproveitam disso e de um pouco da cultura inflacionária que está presente na cabeça dos brasileiros, que disse o seguinte: o brasileiro ele não quer saber quanto ele está pagando de juros, ele quer saber se a prestação cabe no salário dele. E muitas vezes por trás desse financiamento tem um juro extorsivo que acaba fazendo com que as pessoas se endividem e aquele financiamento acabe funcionando como um benefício ao contrário. Ele será responsável por um início de um processo de endividamento e nessas coisas vira bola de neve. Jornalista Beto Almeida, foi feliz o senador Cid Gomes ao expor essa preocupação. Afinal, destinar parte dessa renda, que é para as pessoas mais pobres se alimentarem, para parte dessa renda ser usada em empréstimos consignados, é muito bom para o sistema financeiro, é muito bom para os bancos, mas ruim para quem, repito, precisa desse pouco dinheiro para comprar o básico, para comprar o mínimo, do mínimo, que é a alimentação dentro de casa. É bom que se entenda o contexto aí em que o senador Cid Gomes faz esse alerta. Ele diz o seguinte, que tem que ter cuidado com essa questão, Luciano, do empréstimo consignado para os beneficiários do programa do Bolsa Família. Do Auxílio Brasil, Auxílio né? Brasil, que vai substituir, no caso, para o consumo puro e simples. Aí ele tem toda a razão. Primeiro, porque os juros são extorsivos. Segundo, porque esse pedido de empréstimo, onde você vai comprometer 30% de um saldo que já é pouco, porque vamos imaginar que que esse novo programa aí, Auxílio Brasil, vai ficar mesmo em R$300.
Aí, Luciano, se você tira 30% aí, compromete num empréstimo consignado num banco, para simplesmente consumir, isso é muito perigoso. A tendência é que essas pessoas caiam na inadimplência e simplesmente virem alvo preferido das instituições financeiras. Ou seja, não vai ajudá-las a realmente enfrentar a pobreza. Agora, tem um lado positivo. Esse lado positivo que eu vejo, Luciano, é o seguinte: a proposta em si, ela é boa. Por que eu digo que ela é boa? Porque a possibilidade do empréstimo consignado dentro do programa do governo federal é para que estas famílias comprem, por exemplo, Zeno, equipamentos, comprem adquiram a possibilidade de ser empreendedor. Compre um carrinho de lanche, por exemplo, Zeno. Compre alguma coisa que vá melhorar e ampliar a sua renda. Aí esse empréstimo, ele é mais do que válido, porque você não está simplesmente indo para consumir, para comprar um celular, para comprar uma moto, para comprar uma TV. Não, esse tipo de empréstimo aí não leva a família a canto nenhum. Agora, se você pega aqueles 30% que você tirou no empréstimo para comprometer sua renda do programa, mas você vai aplicar no empreendedorismo, aí, meu amigo, eu acho que a proposta é boa. Por isso que eu digo que cabe, em primeiro lugar, a família entender para que ela possa utilizar bem esse empréstimo consignado, mas segundo e principalmente, Luciano, o próprio governo federal ter mecanismo de barrar que essas famílias possam fazer empréstimo apenas para consumo. Agora, na hora que for pedir eu quero um empréstimo, para que é o empréstimo? Eu quero comprar um carrinho de lanche, a senhora vai tem que Mas para estimular o empreendedorismo, Beto, é importante que o poder público tenha também condições de treinar e preparar essas pessoas. O programa prevê para isso, Luciano. Essa atividade. Prevê, né? isso também. E para finalizar o bate-papo político, a Assembleia Legislativa instala hoje a Comissão Parlamentar de Inquérito criada para investigar possíveis irregularidades na aplicação de recursos pelas entidades que representam os policiais militares. A CPI foi criada sob clima de tensão e será instalada hoje, Beto Almeida, como expõe o próprio presidente da mesa diretora, o deputado Evandro Leitão, em um ambiente de tensão. Tensão política nos bastidores da Assembleia Legislativa. Tem tensão, Luciano, pelo seguinte: primeiro, a gente já tem observado que nos últimos dias essa temperatura já está bem elevada na casa. E um questionamento que o pessoal de oposição fica fazendo aí, a bancada da oposição, olha, esse motim dos policiais aconteceu lá no comecinho do ano de 2020, no ano passado, em fevereiro. Por que demorou esse tempo todo para finalmente sair esta comissão? Sair esta CPI que vai investigar, ou que quer investigar possíveis financiamentos irregulares a partir das verbas que são destinadas para a manutenção das associações de policiais militares, policiais civis, enfim. Isso mostra claramente que a CPI, ela tem um componente, como é de se prevenir numa casa política, tem esse componente político sim. Por isso que essa tensão, ela vai prevalecer, já está prevalecendo, inclusive, Luciano, na definição que vai acontecer hoje, por exemplo, nos 3 principais cargos da comissão: presidente, vice-presidente e relatoria, que é quem vai apontar os indicativos finais e solicitar as tomadas de providências adotadas se forem colocadas irregularidades. E aí tem um detalhe: até o momento, por exemplo, a gente escuta que há nomes já citados. O Salmito Filho é uma possibilidade de nome para presidir a CPI, é do PDT. Nós temos aí o Elmano Freitas, do PT, que é um nome cotado para ser o relator. Ele vai se manter na relatoria? Não sei, porque tem pressão, inclusive de dentro da base aliada, para que haja uma troca, uma substituição de nomes. Bom que se diga que essa CPI demorou também a ser instalada, porque houve um mal-estar quando o PP, o Partido Progressista, que tem 5 integrantes e tinha direito a um membro titular e um suplente, simplesmente desistiu, Luciano. Desistiu de indicar nomes. E aí precisou o Evandro Leitão indicar um outro nome, e foi do PDT. Então o PDT passa a ter 4 integrantes nessa comissão em vez de 3. Já tem o nome da oposição, que é o Soldado Noélio. Então vamos agora trabalhar com a hipótese seguinte, de que a casa aqui legislativa, a Assembleia, vai enfrentar sim um período de muitas tensões políticas e de muitas turbulências.